Sejam todos muito bem-vindos, muito bem-vindas ao nosso primeiro episódio desse bate-papo maravilhoso. É um podcast, é um formato de podcast, mas com um conteúdo bem denso, bem descontraído. Denso, quando eu digo denso, eu falo coisas com muito conteúdo, né? Muita substância em relação a esse assunto. E nós vamos falar aqui sobre psicologia jurídica com uma pessoa que eu já vou apresentar para vocês, uma pessoa especialista na área, com publicações, com artigos, com livros escritos. E você que está com algum problema a respeito de alienação parental, entre outras dificuldades nessa área, fica ligado aí, fica ligada você também, que vai ser muito importante para você ouvir essa pessoa durante esses episódios que nós vamos publicar aqui. Esse é o primeiro deles. E eu quero me apresentar já para vocês. Meu nome é João Paulo Matias, pode me chamar de JP. Eu sou especialista em marketing jurídico. Sou formado em marketing, né? Mas de um ano para cá eu venho me especializando em ajudar advogados e operadores do direito a terem um melhor posicionamento no digital, com todas as questões, né, que envolve a advocacia nessa parte de marketing. Eu tenho me especializado em ajudar essas pessoas a terem um posicionamento e conseguirem gerar conteúdos com mais qualidade, com uma comunicação melhor. Pois, como todos nós sabemos, a comunicação é algo muito importante em qualquer área, em qualquer profissão, e no direito não é diferente. Ainda mais no direito, né? Então, eu fico muito feliz de estar aqui hoje, eu fico muito feliz de estar com essa pessoa nesse projeto. Essa pessoa é psicóloga jurídica, ela vai falar um pouco da formação dela. E nesse primeiro episódio, ela vai falar muito dessa interface entre a psicologia e o judiciário, assim como eu também nos meus conteúdos falo da interface entre marketing e o direito, né? Eu sou muito apaixonado por marketing, mas também me apaixonei pelo direito de uns tempos para cá, assim como eu sei que ela também é apaixonada pelas duas coisas, psicologia e direito. Muito obrigado pela oportunidade de estar com você aqui, doutora Liliane Santi. Eu que agradeço, JP. Muito obrigada. Bom, Pode prosseguir, apresentar. É ao vivo aqui. Tá, então para quem não me conhece, meu nome é Liliane Valentina Santi. Nas redes sociais eu uso só o Liliane Santi, né, para encurtar um pouquinho o nome. Eu sou especialista em psicologia jurídica, sou pós-graduada em investigações criminais e psicologia forense, pós-graduada em Direito de Famílias e Sucessões. Vou iniciar uma pós-graduação em Direito Penal. Sou capacitada pela PUC do Rio de Janeiro nas matérias alienação parental e em o que não é alienação parental, também em perícias psicológicas e perícias psiquiátricas. Tenho um livro escrito, tem um outro que eu sou coautora, tem diversos artigos no Migalhas, no Jus Brasil, e no decorrer do programa nós vamos tratar de cada uma das redes sociais aí, de onde conseguir esses textos, né, JP, e livros e tal. Sim, importante dizer, doutora, que tudo que for comentado aqui entre nós, rede social, artigos, algumas coisas que você disser aqui, nós vamos colocar na descrição do episódio aqui no YouTube, tá? Para que as pessoas possam acessar e ter um maior conhecimento. E também, quem quiser deixar alguma pergunta aí para os próximos episódios, eu vou estar monitorando as redes sociais da doutora e nós vamos ter o maior prazer em trazer a sua dúvida aqui de repente, né, doutora? Sim, com certeza. Nós estamos aqui combinando fazer alguns episódios que não serão ao vivo, né? Mas depois, quem sabe, aí o projeto se estende. Mas mesmo assim, nesses gravados, nós vamos tentar responder todas as dúvidas já desse primeiro, do segundo, do terceiro, quarto, quinto, para depois a gente começar alguma coisa ao vivo. Muito bem. Eu falei aqui que é ao vivo, né? Na verdade é ao vivo. Nós estamos gravando, quando eu digo ao vivo é porque não terão cortes, né? Nós não faremos cortes aqui, nenhum tipo de edição. Mas nós estamos gravando num dia e será postado em outro dia, tá bom? Então, vamos lá, doutora. Bom, é um prazer, como eu disse para mim, poder estar ajudando a senhora nesse projeto. E eu quero fazer uma primeira pergunta. A gente vai falar primeiro sobre formação, o início da sua carreira. Eu queria saber, numa primeira pergunta aqui, o que significa ser licenciada em psicologia? Isso é diferente do bacharel? Como que funciona, doutora?
O bacharel é o psicólogo, né? O psicólogo clínico, que depois vai fazer algumas especializações. Eu sou licenciada, então eu fiz um curso, eu posso dar aulas, né? Posso ser professora. Embora eu não exerça, já exerci em algum tempo, fazendo cursos para psicólogos, mas não lecionando em universidades, porque infelizmente não dá tempo. Eu imagino, eu conheço, né? Eu conheço alguns advogados que atuam com a doutora Liliane e eu sei o quanto é corrido esse universo, né? O quanto é complicado e o tamanho da responsabilidade que a senhora tem em relação aos estudos de cada caso, né? Aquele Sim. cuidado com cada caso, porque nós estamos tratando com vidas que estão passando uma dificuldade, às vezes estão distanciados dos seus filhos, das suas filhas. Nós conhecemos vários casos nesse tempo todo, né? Meu trabalho é artesanal. Então, assim, eu leio, eu escrevo, eu formulo os quesitos, eu faço tudo. A única coisa que a Raíssa me ajuda é responder os WhatsApps. Então, para não deixar ninguém na espera há muito tempo, a única função que ela tem, assim, fazer contratos e atender, dar um pronto-socorro ali no WhatsApp. O restante sou eu. Não tem como. Já tentei ter algum estagiário que conseguisse ler e me passar, mas não adianta, JP, porque a gente tem uma bagagem de como trabalhar num processo e do que a gente vai olhar ali para aquele processo, não tem como. Então é um trabalho artesanal que requer bastante leitura, bastante cuidado, bastante atenção, por isso, né, essa demanda e esse cuidado todo que a gente tem com cada caso. Cada caso é um caso, tem suas peculiaridades que a gente tem que ter um olhar atento, né, individual para cada um. Maravilha. Olha, sem dúvidas, conheço o seu trabalho, nós nos conhecemos aí há quase um ano já, né? E eu tenho acompanhado, conheço vários advogados com os quais a senhora atua, né? Em parceria nessas áreas, nessa parte. E o que mais me chama a atenção é a questão da paixão que a senhora tem com isso, né? Eu vejo isso mesmo. E eu queria te perguntar, né? Tá fora do script, vou ser ousado aqui. Tá um pouco fora do script essa minha pergunta, mas é uma curiosidade que pode estar nas pessoas, não só em quem precisa do tipo de serviço que a senhora oferece, mas também pessoas que têm uma admiração pelo seu trabalho, que militam também na psicologia e querem um dia, quem sabe, trabalhar na área jurídica com a psicologia. Quando que a senhora, pós-formada em psicologia, teve esse insight de, poxa, quero trabalhar na área jurídica? Como que foi isso? Trabalhei bastante tempo na clínica, né? Eu era psicóloga clínica, sempre atendendo casais, famílias, crianças, filhas de pais separados, até que surgiu uma demanda aí pessoal, né? Do meu marido, que eu conheci, e fui procurar uma mediação. Eu liguei para um mediador de São Paulo para saber como é que funcionava isso. E ele falou, vem até São Paulo, a gente se conhece, marcamos inclusive um encontro num shopping e tomando um café, ele perguntou a minha profissão, falei, sou psicóloga clínica. Ele falou, nossa, você poderia ser psicóloga jurídica. E aí conversa vai, conversa vem, eu falei assim, nossa, na faculdade, isso é uma demanda que até hoje, né, a gente traz, os cursos de psicologia não trazem psicologia jurídica. O pessoal acaba de ser formado e fala, o quê? Mas onde? E tem muita dificuldade em encontrar pós-graduações e cursos de extensão. E eu não conhecia. E ele me disse, vai ter um congresso do IBDFAM em Florianópolis. Por que você não vai? E aí meu marido tinha um parente lá, falou, vamos, já visita o parente, a gente vê como é que é. E eu me apaixonei, conheci pessoas muito importantes, como a maravilhosa, minha querida juíza, doutora Ângela Jimenez, doutora Jaqueline Cheruli, doutor Rolf Madaleno, que depois, 10 anos depois me citou no livro dele, né? É uma honra, porque é uma pessoa de renome aí no direito. Conheci professor Conrado Paulino, enfim, foi maravilhoso, me apaixonei naquele instante, né, no congresso, foram 3 dias de congresso, voltei
e comecei a me capacitar. E hoje não atuo mais na clínica, por falta de tempo. Não que eu não goste, mas é que não dá. Eu tenho muitas demandas, inclusive a gente estava conversando aqui agora há pouco sobre reconstrução de vínculos, que são feitas sábados e domingos, quando os pais ou mães separados, afastados dos filhos por muitos anos, conseguem ter esse contato com a criança. Então não tem mais como ter clínica, né? Infelizmente. Mas foi aí que eu comecei. A gente sabe que não dá para se dividir em duas, né? Não infelizmente. Não dá. Mas eu sei que a senhora tem ajudado muitas pessoas nessa área. E por mencionar, né, na sua fala aí agora o IBDFAN, eu queria saber um pouco mais o que é o IBDFAN e o que a sua atuação nesse instituto contribui para as questões profissionais na sua carreira. IBDFAN é Instituto Brasileiro de Direito de Famílias. Então, eles têm revistas, né? Os profissionais escrevem artigos, eles fazem muitos congressos, seminários, cursos, e lá, eu acho que todo mundo que está ligado no direito de família, essas pessoas, né? Assim, a nata do direito de família está lá. E da psicologia jurídica também. Então, eu aprendo muito, né? Sou membro. Ser membro, você tem alguns descontos nos congressos e recebe todos os artigos que são publicados. Então, para mim é uma honra fazer parte do Instituto. Muito legal, né? E já emendando nisso, né? A senhora é reconhecida pelo Conselho Federal de Psicologia, né? E aí eu queria saber qual é, como que a senhora se sente com isso, como que foi essa trajetória para ter esse reconhecimento. A gente sabe que não é fácil, né, ser psicóloga clínica, e aí essa transição também não deve ter sido fácil, e aí esse reconhecimento, eu queria que a senhora falasse um pouco para a gente sobre isso. Eu sou especialista em psicologia jurídica com o título dado pelo Conselho Federal de Psicologia. A gente brinca que é um título difícil, porque o nosso próprio conselho de classe parece não gostar muito da atuação dos psicólogos jurídicos, né? Dá uma preferência assim clara aos psicólogos clínicos. Então, depois de ter feito pós-graduação, a gente se inscreve e eles aprovam ou não aprovam e dão o título de especialista que vem junto na nossa carteira profissional, fica desde quando tem o título, né? Então, quem quiser ali pesquisar, eu tenho a especialização. Maravilhoso, né? Isso você vê a dedicação, o estudo, né, para poder chegar em todas essas questões e poder atender com qualidade os clientes que a senhora tem, as parcerias que a senhora faz com os advogados. É muito importante. Ao longo dos episódios, nós vamos nos aprofundar mais em alguns casos, claro, sem citar nome de ninguém aqui, mas falando de algumas questões que a senhora teve dificuldade e que com muito estudo, com muito conhecimento na área, conseguiu transpassar essas dificuldades, né? É muito importante a gente falar sobre isso para quem está passando dificuldades semelhantes e também para quem quer crescer na área, quem quer conhecer o outro lado da psicologia. É muito legal a gente falar sobre isso também. Tem mais uma pergunta aqui que nós separamos, né? A gente procurou selecionar perguntas que já eram feitas à senhora e que a senhora não tinha tempo de responder. Pois é, sempre prometia e não cumpria. Por isso separamos esse momento aqui. Então, tem uma pergunta que é muito interessante, né, a respeito de qual é a diferença entre uma perita ad hoc, é isso mesmo, doutora? Ad hoc, nossa, eu falei errado. É do latim. Eu falei errado, é do latim mesmo. E uma assistente técnica, né? Essa é a primeira questão, e já embutido com isso, em quais situações cada papel é exercido? Tá. Tem a perita do juízo. Então, as pessoas que são concursadas, né? Que passam no concurso e vão trabalhar no fórum, elas são chamadas de perita do juízo. Mas também pode ser perito do juízo a pessoa que o juiz confia, mas que não é concursada, que não trabalha dentro do fórum. Então, eles chamam, um termo em latim, a perita ad hoc. Então, eu sou nomeada, muitas vezes, por juízes que querem que eu faça aquela perícia
como de confiança deles. Então, embora eu não seja concursada, para pessoas, porque assim, às vezes o casal parental, vamos chamar assim, né, os pais da criança, eles estão com justiça gratuita. Então, não tem como o juiz nomear para ser feito num consultório particular. Mas quando as partes não estão pela justiça gratuita, o juiz pode nomear e as partes vão até o consultório. Então, neste caso, sou perita doc, nomeada pelo juiz. O assistente técnico é uma figura que, quando o juiz encaminha as partes para um estudo, isso aqui é bem importante, gente, porque o próprio judiciário, o JP, confunde. Quando manda para um estudo biopsicossocial, ele não é sinônimo de estudo psicológico. Ele não é sinônimo de estudo social. Ele é um trio. Ele é bio, que requer um médico ou psiquiatra, depende do que está se discutindo ali, ou pediatra, né? Ou alguma outra especialidade. Então, assim, a pessoa fala assim, o pai não pode levar a criança porque meu filho tem um problema sério de coração que, sei lá, se ele levar um susto, ele vai morrer. Então, vai ter que nomear um cardiologista, né? Meu filho está dentro do transtorno do espectro autista, nível 3 de suporte, o pai não sabe cuidar. Então, vamos nomear um psiquiatra. Então, bio é de médico, psico de psicólogo, social de social. Tem muitos juízes que nomeiam assim, vá para o estudo social. Se é estudo social, não tem como nomear um assistente técnico da psicologia, vai ter que nomear um técnico do serviço social. Então, isso é importante saber a diferença para ver o que vem. Então, se a pessoa está pensando que irá passar por um estudo psicológico, o advogado e a própria parte, né, quem estiver assistindo agora aqui, que já ficou sabendo de mais uma, fala assim, doutor, olha, eu vi aqui que o juiz nomeou estudo social, mas a gente está querendo um psicológico, ou os dois, para saber condições socioeconômicas da pessoa. Nesse momento, as partes podem contratar assistentes técnicos da mesma profissão que for o perito. Então, pode-se nomear 3. Sei lá, vai ter um psiquiatra, porque está falando que, não sei, a mãe tem tal problema, o pai tem tal problema, médico, psiquiátrico. O juiz nomeia o perito. A parte pode nomear um assistente técnico, médico daquela profissão. Vai para o estudo psicológico, nomeia um assistente técnico, um psicólogo. Vai para o estudo social, nomeia alguém do serviço social. O assistente técnico vai formular os quesitos, que são perguntas que serão feitas para o perito, que darão um norte, não são perguntas feitas para a parte responder, para o perito. Então, desde a metodologia, né? Por exemplo, no estudo psicológico, sabendo que a criança ou adolescente vem com o discurso eivado do vício de manifestação de vontade, que é isso? Ele pode verbalizar uma coisa que não é o desejo íntimo dele. Então, a criança, se estiver alienado, estiver passando por uma pressão psicológica, estiver coagida, ela vai verbalizar uma coisa, mas o que ela quer dizer pode não ser aquilo. Então, já nos quesitos, né? Pergunta para o profissional quais testes regulamentados pelo Conselho Federal de Psicologia a doutora perita utilizou, né, para retirar o discurso da criança. Foi usado atividades gráficas, escalas, protocolos, inventários, enfim, uma gama de ferramentas avaliativas. E em relação aos adultos, quais foram usados? E aí a gente vai com uma série de perguntas que são direcionadas para o perito e que ele deve, pessoal, né, tá lá no Código de Processo Civil, responder de forma fundamentada e conclusiva.
Porque na prática, JP, a gente faz os quesitos e aí o perito responde prejudicado. Mas está prejudicado por quê? Então, se eu pedir, assim, queira doutor ou doutor perito informar como é que era o exercício da parentalidade dessas pessoas quando casados. Né? Então, o pai e a mãe iam na reunião? Não, só a mãe que ia ou só o pai que ia. Quem cuidava da alimentação? Às vezes o pai estava desempregado, era o principal cuidador. E hoje a pessoa está falando que ele não é apto. Quem cuidava do banho? Quem levava para as aulas extracurriculares e etc. Porque se eu encaminhei as perguntas muitíssimo antes do estudo, né? Tem estudo que está demorando, a gente já conversou sobre isso, 1, 2, 3 anos. Se está lá nos autos, 3 anos antes, as perguntas, por que a pessoa responde prejudicado? Ela leu, ela sabe que tem que responder. Por que não perguntou isso? Então, em casos, né, daí de omissão, da pessoa não responder de forma fundamentada, conclusiva, ou simplesmente responder assim, tá no corpo do laudo, jogar lá, o assistente técnico pode pedir, né, fazer a manifestação técnica e pedir para voltar isso para o setor técnico para que o perito responda. Então, o assistente técnico é a pessoa capacitada a formular os quesitos, a fazer uma manifestação técnica sobre o laudo do perito. O assistente técnico pode impugnar o laudo pericial se necessário, mas o perito não pode impugnar o laudo do assistente técnico. Então, o juiz vai ler, vai sopesar aquilo, vai ver, e o juiz pode e deve, né, mandar de volta para o setor técnico para que o perito preste os esclarecimentos daquilo que o assistente técnico está falando. Então, por isso é fundamental. Como a gente sabe, os peritos estão sobrecarregados de trabalho, sobrecarregados. Pessoa que tem condição de ter um assistente técnico, tanto do serviço social e tudo, é importante contratar. Se alguém está reclamando assim, a criança não pode ir, porque na casa do pai não tem grade de segurança. Aí, vamos supor, o pai faz a foto lá da grade, daquela telinha de segurança. Ah, não, isso daí tirou foto de uma casa qualquer, não é a casa dele. Se ele tem um técnico de serviço social, essa pessoa vai na casa. Porque no judiciário, além de não ter tempo, eles estão sem carro para ir. Se tem o carro, não tem o combustível. Você não pode oferecer de pagar um Uber para a pessoa que é perita. Você não pode levá-la no seu próprio carro. Então fica difícil. Ficam estudos não aprofundados. Por isso, é muito importante a pessoa que pode pagar. O serviço social vai lá. Vai fazer um parecer pequeno antes. Da mesma forma que o psicólogo também faz. Pode fazer observação da interação da criança com a mãe, da criança com o pai, da criança com os avós, para auxiliar, né, colaborar com o perito. Doutor, uma questão que me chama a atenção, né, nessa sua explanação bem importante, né, sobre a questão dos processos e das participações, tem os diferentes assistentes, né, tem o assistente técnico psicólogo, ou pode ter também a questão da assistência social. Isso é uma informação bem importante que eu mesmo não conhecia. Mas o que me chama muita atenção é o desgaste nesse processo da criança em si. Porque se o adulto fica extremamente desgastado, né, os adultos envolvidos ficam extremamente desgastados, até os profissionais envolvidos, né? Existe ali um desgaste grande. Eu fico pensando na questão da criança. Vamos pegar uma criança aí, eu vou colocar aqui como exemplo minha filha. Minha filha tem 6 anos, a mais velha, né? Uma criança de 6 anos que passa por um processo desse, que foi, de repente, que sofreu uma pressão de uma das partes para falar alguma coisa ali que não é verdade, né, dentro da questão processual toda, e que sofreu essa pressão e que psicologicamente é muito pesado isso. Essa criança, depois de tudo resolvido, de tudo definido, ela precisa de um acompanhamento, obviamente. Como que funciona isso, doutora? Como que esse cuidado é oferecido ou o judiciário ele cumpre a parte dele ali, mas depois é cada um por si? Como que funciona isso? O judiciário não oferece, né, isso. É sempre importante que os pais
procurem um acompanhamento psicológico clínico para a criança. Eu acho que até antes de entrarem no judiciário, quando eles estiverem pensando em se separar, já é importante, porque as crianças sofrem extremamente com o litígio dos pais. Inclusive, né, se fosse possível, todo mundo deveria se separar bem, né? O casal conversar, explicar aos filhos o porquê está se separando e já colocar essa criança, antes mesmo da saída de um deles da casa, colocar em atendimento psicológico. Porque é inevitável que a criança crie um pacto de lealdade com um dos dois, né, ou com quem ela sente que está sofrendo mais, ou com a figura que é mais frágil e ela queira agradar. Então, nem sempre existe a influência de um adulto. Às vezes, a criança, por si só, e aí não é alienação, a criança, por si só, ela sente a fragilidade, né? Ela via aquela dinâmica. Então, assim, vamos dar um exemplo aí clássico, né? Pai ou mãe, né? Para que não deixar aqui nenhuma figura, pai ou mãe que sai da casa para ir morar com um amante. Então, assim, descobriu que tinha um amante, dá aquela briga, você vai sair de casa, não vai levar a criança. A outra pessoa que saiu, às vezes tinha conta de água ou conta de luz ou internet no nome dela. Ah, mandou eu sair, vou cortar. Essa criança ou esse adolescente que ficou na casa, às vezes tem a água desligada, a energia elétrica desligada, fica sem internet. A pessoa corta a escola. Ah, eu era responsável financeiro, agora eu saí, vou cortar. Ou a casa, às vezes, era daquela pessoa, então manda sair da casa. Se a criança está um pouquinho maior, a criança vai sentir, né? Ah, eu fazia aula de canto, fulano cortou, aí eu fazia aula de balé, agora não faço mais nada enquanto não vai resolver a pensão no judiciário. Então, a pessoa corta tudo. E isso não é alienação parental. A criança ou o adolescente está sentindo tudo que lhe foi tirado e está sentindo a tristeza do outro que está ali triste porque a pessoa... Uma mulher pode estar grávida do amante, ou o homem pode ter engravidado o amante. A criança vai falar assim, nossa, né? Que confusão, virou... É como se tivesse um tsunami, né? Fica aquele estrago emocional, fica tudo fora do lugar. Parece que deu um vendaval e alguém, um profissional, precisa ajudar essa criança a colocar as coisas no lugar. E tem que ser um profissional que os dois concordem, para não ficar aquela coisa persecutória. Ah, é a mãe que encontrou a fulana. Então, como se aquela pessoa fosse fazer um mal para a criança, tratando essa criança em benefício da... Ah, não, foi o pai que escolheu. Ah, então também não serve, porque então a fulana deve estar em benefício do pai. Não, gente, os profissionais estão ali para atender as crianças, então precisa parar com essa coisa persecutória de que fulano ou fulano profissional vai atender o desejo de quem está contratando. Não é assim. Então, sempre que possível, entrevistem. Dê 3 nomes. Olha, eu conheci 3 pessoas, também conheci 3 pessoas. Vamos, então, entrevistá-los juntos. Não é possível que não consiga isso. As pessoas viveram X anos juntos, né? Namoraram, casaram, tiveram filho e, de repente, nem para escolher um profissional consegue, né? Não, então, foi uma explanação bem completa, né, da atuação da assistente técnica psicóloga. Queria saber se ficou alguma coisa. Será que ficou alguma coisa pra gente falar sobre isso, doutora? A senhora tá lembrando de algo aí? Porque eu acho que a senhora falou tudo, né, sobre a questão, né, nos processos de família, no caso, né? Tem mais alguma coisa que a senhora queira acrescentar sobre isso? Talvez disso tenha daqui a pouco, mas eu me lembrei agora de uma coisa importante do psicólogo clínico. Resolução 008 de 2010 do Conselho Federal de Psicologia proíbe, gente, que o profissional clínico faça declarações, pareceres, qualquer outra coisa para ser juntados em processos judiciais. Por quê? Porque quebra o vínculo com a criança. Então,
O máximo que se pode estou atendendo a criança de segunda e quarta-feira, das 16 às 17 horas, já fizemos 5 sessões. Não falar mais nada, porque tem muitas pessoas que usam o psicólogo clínico, JP, para produzir uma prova. Então, assim, a criança disse que chora no dia de ir para casa do pai, não quer mais ir, então eu não recomendo que vai, porque está forçando a criança. Só que não leu o processo, não entrevistou o pai, fica coisas unilaterais. E às vezes relata coisas, a criança relata coisas que é sigilo. E vai o profissional e expõe. Quando a criança tem a consequência daquela explanação, a criança não quer mais ir naquele psicólogo. Vai falar assim, essa pessoa me traiu. A pessoa foi falar que eu disse tal coisa da minha madrasta. E agora eu chego na casa do meu pai e minha madrasta tá me odiando, falando por que eu fui falar aquilo. Então não pode, gente, ter um sigilo terapêutico, não escrevam nada, né? E pensem, vocês podem estar sendo usadas, as psicólogas clínicas podem estar sendo usadas para conseguir prova para processos judiciais. Muito bem lembrado, bem colocado, né? Agora, já nos processos criminais, doutora, quais são os limites éticos e técnicos da sua atuação? Tá, nos processos, eu só trabalho em processos criminais ligados à família. As falsas acusações de molestação sexual, Sim, que infelizmente são muito comuns após o divórcio. Primeiro, a pessoa faz uma medida protetiva, às vezes por uma violência psicológica, um xingamento, às vezes mente que teve uma agressão física, enfim, não precisa de provas, né? A palavra da sedizente vítima vai lá e... Isso, desculpa te cortar, isso tem a ver com a pressão também que ela sofre, né? Evidentemente, esse tipo de acusação da própria criança, às vezes. Não, às vezes tô falando da mãe, primeiro. Sim. Primeiro da mulher que pede a medida protetiva. Tá. Aí, via de regra, ela pede para estender para a criança. Ela pede a medida protetiva sob a alegação de que houve uma situação dessa aí. A pessoa, meu ex-marido me empurrou, me xingou, brigou comigo, quebrou o espelho do meu carro. Ok, ela pede a medida protetiva para ela. Mas geralmente está assim, e para minha filha. Ou para meu filho. E aí, o juiz vai falar assim, não, mas não bateu na criança. A criança nem viu isso daí, a criança estava na escola. Então, eu defiro a medida protetiva para a senhora. Ele não pode se aproximar. Mas para a criança, não. A criança tem que ir. E aí, depois disso, a pessoa que não quer mesmo que a criança vá para casa pode fazer uma falsa acusação de que o pai molestou sexualmente da criança. Quando é pequenininha, então assim, tem 2 aninhos, 3 aninhos, a criança não tem a menor ideia do que é um ato libidinoso, do que é um ato de higiene. Então, se você falar para uma criança, você tem filhos, fez cocô, papai, vem me limpar, você vai lá limpar. Às vezes, fala assim, isso aqui vai ter que lavar, lava, ou às vezes passa um lencinho. Se a mãe pergunta, o papai passou a mão no seu bumbum? Passou. Só que você lavou, a criança acabou de fazer um cocô. Você deu um banho, você lavou o bumbum. Ou você passou um lenço. Passou uma coisa molhadinha, macia. Sem saber o que falar, é o lencinho umedecido. A pessoa que está com a má fé já leva a criança numa delegacia e já fala, olha, a criança está contando que o pai passou a mão na genitália dela, o que o pai passou uma pomada, passou o dedo com uma coisa melada, não vai contar o que vai falar mais ou menos, e a criança vai concordar. Passou? Passou. Quando são adolescentes, infelizmente, com o celular, a gente está tendo um maior problema. Por quê? As meninas e os meninos querem usar o celular até de madrugada. Aí o pai ou a mãe proíbe. Tem mãe também acusada de molestar a criança. A mãe ou o pai proíbe. Não quero que depois das 11 horas você use, porque amanhã cedo você não vai acordar. Aí
Chega lá de madrugada no quarto, tá usando, tá mandando mensagem, tá fazendo foto, tá fazendo, ou mandando nudes e não sei o quê. E aí tem uma bronca, uma retaliação. Você não vai pegar o celular, pá, briga. Às vezes, isso é caso real, né? Vai lá, busca o celular e esconde e guarda, né? Ou aqui no pijama, ou guarda aqui em cima. Quando a pessoa que escondeu o celular acorda de madrugada e vai lá olhar, não tá mais no tal lugar, vai lá ver se tá com o filho. E aí tá, e a pessoa vai retirar. No outro dia, meu pai passou a mão embaixo do meu pijama para pegar meu celular, mas daí encostou. Passou a mão aqui em cima e encostou no meu peito. Ou adolescente, menino como... minha mãe passou a mão e encostou no meu peito. Já é o suficiente para o judiciário interromper a convivência. E aí, neste caso, né, já o adolescente, que é o que a gente chama de mentira deliberada, conta uma mentira sabendo que daí vai se livrar daquela pessoa que impõe mais regras e que dá limite, né? Diferente da mentira inocente, que às vezes você está pressionando uma criança, mas seu pai lavou, mas seu pai fez, mas seu pai fez. A criança, Então isso não sabe a consequência, mas quando é maior, às vezes sabe sim a consequência e prefere continuar com a mentira para poder não sabe às vezes que vai incriminar, mas para se livrar da convivência, tá? Então, nossa, eu fiz uma volta para contar agora o que eu vou, como é que eu exerço. Tá, daí vai ser feito um boletim de ocorrência. Se for menor de 18 anos, vai ouvir ali na delegacia e depois vai encaminhar para o que eles chamam de produção antecipada de prova. Então, antes do Ministério Público falar, eu denuncio a pessoa, ainda na fase ali policial, vai mandar para o fórum e vai vir no processo escrito produção antecipada de provas, que é o depoimento especial. Vai colher o depoimento desta criança ou deste adolescente. O que significa isso, né? E como é que entra a figura do assistente técnico nos casos criminais? A entrevistadora ou entrevistador estará com a criança e o adolescente numa sala, como aqui nós dois, vai ter um microfone e vai ter uma câmera. E os operadores do direito e o assistente técnico estarão ou no fórum ou nos seus escritórios, depende como o juiz agendar isso. Mas, de qualquer forma, não estaremos com a criança. Aí, então, a entrevistadora vai... Eu quero fazer um programa inteiro sobre isso, né? Mas, assim, vamos falar rapidamente aqui, porque tem as regras, mas nem vou contar as regras. A entrevistadora vai, depois de estabelecer umas regras, pedir o livre relato. Então, depois, olha, já sei que teu nome é JP, já sei tua idade, já sei com que você trabalha, mas é criança. Me conta, por que você está aqui hoje? Eu não sei. Ou então, eu vim falar uma coisa que minha mãe mandou falar. Ou, estou aqui porque o meu pai fez isso. Ou, estou aqui porque meu avô, minha avó... Estou aqui por tal motivo. E vai começar a livre narrativa. A entrevistadora não pode sugestionar. A entrevistadora não pode ler o que consta ali na peça acusatória, não pode lembrar. Olha, você falou que você não sabe, mas você está aqui porque você falou que passou a mão. Não pode acontecer isso. Livre relato. Quando a entrevistadora entender que ou a criança falou tudo, ou que a criança não vai falar nada, não tem nada, não vai sair nada dali, ela vai chamar a sala de audiência. Ou pelo chat, né, que ela vai estar ali com um notebook, ou por um telefone, ou por um ponto, e vai falar: Excelência, eu finalizei. Vocês têm perguntas? Aí o Ministério Público: eu tenho. Mas como assim? Se ela falou que era todo dia, mas ela não mora com a mãe? Como é que o pai fazia isso todos os dias, se ela vê o pai cada 15 dias? O juiz vai falar: eu também tenho. Porque aí no depoimento a criança falou que foi o homem da escola que passou a mão na pepeca dela, mas aqui está dizendo que foi o pai?
Aí o assistente de acusação, que é um advogado contratado pela outra parte, quando a outra parte quer contratar, porque o autor desta ação é o Ministério Público, mas a pessoa pode contratar um assistente de acusação. Ah, eu também tenho, daí vem com um monte de pergunta. Defesa, X perguntas. Assistente técnica, tais perguntas. Como eu vou ter lido os autos do processo? Vou ter entrevistado o acusado e seus familiares. Então, às vezes tem uma avó que tem relatos importantes, a nova esposa do cara, outros irmãos mais velhos que são filhos de outro casamento. Eu vou ter uma gama de perguntas para fazer para essa criança ou esse adolescente, para a gente tentar identificar ali se essa criança está coagida, se ela está pressionada ou se ela falou por uma mentira inocente. Então, para isso serve o assistente técnico. No estado de São Paulo, mas também vai ficar para um outro programa que eu quero fazer específico, nós temos a entrevista prévia, que só acontece no estado de São Paulo, e elaboração de documentos decorrentes deste depoimento especial. Neste caso, eu faço depois uma manifestação técnica sobre o depoimento especial, mas isso só ocorre em São Paulo quando o juiz manda, não é uma previsão legal para que isso aconteça. Às vezes, na própria inspeção corporal, a gente vê que aquilo não é verdade. A criança está brincando, meu pai passou a mão e já não está com o menor interesse nisso. Então, dá para fazer um relatório de expressões faciais e de expressões corporais. No criminal também, eu faço avaliações psicológicas do acusado. Então, às vezes, é um avô que está sendo acusado. Em um contexto de uma disputa de casa, às vezes a casa era do avô, ou o terreno era do avô, alguém construiu ali, ou o pai da criança está desempregado, pediram alimentos para um avô que tem uma condição socioeconômica boa, e ele fala... Eu trabalhei num caso assim, o avô muito rico, né, dono de uma rede de materiais de construção, e a pessoa queria que ele pagasse alimentos para os netos na proporção que ele, avô, ganhava e não no que o pai que estava desempregado pagava. E depois esse avô acabou sendo acusado. Então, a gente pode fazer uma avaliação psicológica do acusado, levando em consideração a idade do acusado, se já teve algum processo desse tipo, entrevistando outros netos, entrevistando as noras, entrevistando pessoas que convivem com o acusado, se já viram alguma coisa. Eu aplico o teste de Rorschach, que é bastante famoso. Aí a gente pode aplicar um HTP, Pfister, palográfico, diversos. Então faz uma avaliação psicológica. E também dá para a gente fazer um parecer sobre esse caso, que aí depois a gente destrincha tudo isso. Mas essa seria mais ou menos a atuação no processo criminal. Nossa, muito interessante, né? Saber todas essa sequência de situações dentro do processo criminal. E só deixando claro, né, para quem está assistindo aí, a doutora Liliane já se dispôs a destrinchar. Ela falou aqui várias vezes, mas eu quero deixar claro que nós vamos... É apenas um primeiro episódio hoje, nós vamos realmente depois entrar com mais profundidade nos assuntos para que vocês entendam bem tudo que ela está falando aqui de uma forma introdutória nesse primeiro episódio. Tá bom? E aí vamos falar então de depoimento especial. Tem uma pergunta bem importante aqui, né, sobre depoimento especial, casos envolvendo crianças, inclusive, né? Que essa pergunta é bem pertinente, né? O que significa estar capacitada para conduzir o depoimento especial? E qual a importância disso em casos que envolvem crianças e adolescentes? Porque a gente sabe que o depoimento especial é algo bem delicado, ele parte de um... Todo depoimento especial parte de um pressuposto onde existe uma acusação grave em cima daquela criança ou daquele adolescente, certo? Sim. No criminal, sim. E agora no família, né? Tem depoimento especial também na família em caso de alienação parental. Eu não concordo, né? No de família, porque a criança está alienada. Ela vai ali repetir o que ela tem que repetir, o que ela está repetindo. Não quero ver meu pai, não quero ver minha mãe, não quero ver minha avó, não quero ver nem o cachorro da família. Então... eu tenho ressalvas aí. Só uma curiosidade minha, doutora. Quando a psicóloga ela capta alguma situação ali que ela com o conhecimento, ela consegue ver algumas coisas no corporal, no gestual da criança, como a senhora já bem disse aqui,
ela pode entrar com alguma análise ou levar isso para o juiz? Como que funciona? Olha, eu captei aqui que de repente ou essa atribuição a psicóloga não entra nisso? Não, no depoimento especial, né? Então, vamos separar o que é. Pode ser, né? Falando aí da capacitação, só pode colher o depoimento especial quem é do tribunal, só os concursados. Então, eu tenho a capacitação, eu sei fazer, eu fiz o curso, mas eu não entro na sala do depoimento especial para colher, porque é uma coisa do Tribunal de Justiça. Pode ser um psicólogo ou alguém do serviço social. Então, não necessariamente é psicólogo ou é assistente social. E neste ato, JP, eles são chamados de entrevistadores. Não é a psicóloga ou a entrevistadora ou o entrevistador. Então, eles estão ali no papel de entrevistar, não de fazer um estudo psicossocial, que aí sim poderia opinar. Perfeito. Poderia, né? Inclusive conversar com o juiz, poderia ir falar com o Ministério Público sobre alguma coisa bem grave. Caberia, mas não é um estudo. Também fica uma crítica aqui ao judiciário, né? Nos processos criminais, só acontece, JP, o depoimento especial. Não tem estudo psicossocial ou biopsico. Então, a pessoa fica totalmente refém da palavra de uma criança ou de um adolescente que pode ter motivação para falar uma mentira ou que pode estar sendo instrumentalizado por um terceiro, né? Pode estar fazendo isso a pedido de alguém para obter algum benefício. Tem uma menininha que ela falou assim: mas eu vim aqui porque eu tenho que falar algumas coisas para eu poder ir para Disney. A minha mãe me disse. Então, assim, meio que mata já no início, né? Na própria fala da criança, a gente já fala, tá bom. Depois, aí no momento da pausa, a gente aproveitou explorar e realmente a mãe tinha prometido a viagem para Disney, caso ela falasse. Eu acho que nos criminais deveria ter um estudo biopsicossocial. Tá acusando você de ser molestador infantil? Vamos para um psiquiatra para que ele faça uma avaliação psiquiátrica sua. Vai para o psicólogo aplicar diversos testes projetivos e de personalidade para ver se você tem um perfil. Vamos entrevistar fontes colaterais de informação. Vamos entrevistar filho do primeiro casamento. Vamos entrevistar a sobrinha que morou na casa. Vamos entrevistar as irmãs mais novas. Por quê? O homem incestuoso, ele vai cometer esses atos ali dentro da família, diz, né, a literatura, que desde uns 15 anos de idade, com as crianças menores. Não vai ser uma coisa isolada, Não né? vai ser uma coisa isolada, pontual, quando tem um contexto específico pós-divórcio. Acabou de divorciar, aconteceu tal problema, eu pedi 20 salários mínimos, o juiz deu um salário mínimo porque ele pediu demissão e está recebendo por fora. Existe uma raiva, um ressentimento. Então, vamos fazer um estudo, inclusive social. Quanto ele ganhava antes? Ele ganhava 100 mil reais. E depois que ela entrou com a regulamentação, ele saiu e falou que iria ser garçom. Tudo que eu vou falar aqui são exemplos de fatos reais. Ele falou que ia ser garçom e que estava ganhando 2 mil e pouco. Então, o juiz mandou ele pagar 50% de um salário mínimo. E aí, acusação. Então, não dá para ficar só com a palavra da sedizente vítima, de quem se diz vítima. Porque a criança pode estar sendo um instrumento para ferrar com a vida daquela pessoa. Né? Então, por isso, seria importante. Mas, infelizmente, não defere. O juiz não deixa acontecer. Quando é caso de família, que vai ao mesmo tempo estar tramitando um outro processo, via de regra, para regulamentar a convivência, ou neste caso a guarda, o pai fez isso, vou pedir a guarda para mim, ou a mãe fez tal coisa, vou pedir a guarda para mim. Aí você consegue fazer esta prova do estudo biopsicossocial no cível.
e leva como prova emprestada para o criminal. Então você empresta a prova, porque no criminal você não consegue fazer. Então fica bem difícil, né? Fazer prova, fica ali com aquele depoimento especial. Não. E aí, pelo depoimento especial, o Ministério Público pode dizer denuncio ou não denuncio, e se denuncia, vai começar um processo. Muito bem. É bem explicado. Teria que abrir, então, talvez um outro processo, é isso, dentro da área civil para poder trazer... Pois é, eu desviei e não respondi a pergunta que você me fez, né? Qual que é a importância de ser capacitada no depoimento especial? A importância de ser capacitada é você saber, né, fazer o curso, saber se a entrevistadora está seguindo o rito do protocolo brasileiro de entrevista forense, único aceito pelo CNJ. Porque antigamente a gente tinha o protocolo NIT, que eu particularmente amo e acho melhor que o protocolo brasileiro. Tem o protocolo paulista, mas o CNJ fala que tem que ser aquele. Então você tem que conhecer. Não adianta ser um psicólogo clínico que alguém chamou. Você pode ir comigo? A pessoa fala, eu vou. E eu vejo isso todos os dias. E aí acontecem aberrações ali no ato do depoimento que aquela pessoa que não se capacitou não sabe. Então, por exemplo, entrevistadoras com cestinha de bombom e fala para a criança, olha, se você responder, cada vez que você responder, você pode pegar um bombom. Não, a criança vai responder, né? Vai inventar. A entrevistadora não pode sorrir ou fazer cara de... Ai, você foi... Nossa, seu pai fez isso. E quase começa a chorar. Ou então, muito bem, você respondeu, parabéns. Não pode, tem que fazer cara de Rainha Elizabeth. Né? Lembra, né? Podia ser uma tragédia, ela estava do mesmo jeito. Podia ser uma situação feliz, ela estava do mesmo jeito. Então, não pode ter cara de surpresa, né? A entrevistadora tem que fazer cara de parede. E não pode sugestionar a criança. E se a pessoa não é capacitada para colher o depoimento especial, não vai dar certo, porque eu trabalho muito, muito, muito com revisão criminal. Quando eu pego o depoimento, eu falo, olha ali, às vezes tem assistente técnica que viu que, por exemplo, uma avó, isso também é caso real, a pessoa está presa, eu já falei isso aí lá no outro programa. Porque a avó da moça foi junto. E a moça perguntou, né, vó? Ô, vó, você lembra quando? Mas a avó que estava respondendo? Isso depoimento. Não é possível que a pessoa que fez a acusação é a que vai responder dentro da sala de depoimento especial. Isso é uma aberração. E tinha uma assistente técnica. Mas o que? Deve ter sido uma pessoa clínica que falou, eu vou, sem saber nem o que era. Então, por isso é importante contratar pessoas que são capacitadas, perguntar, não ter vergonha, gente, de perguntar. Você é capacitada nisso? Você já trabalhou em outros casos? Você sabe o que vai fazer? E entrevistar as pessoas. Eu sempre falo, quando alguém me procura, a pessoa, mas eu já falei com outro. Muito bem, entreviste as pessoas, converse com a pessoa e vê quem é que te dá mais segurança. Quem você percebe que faz isso quase que diariamente. Porque você percebe. Se a pessoa não sabe nem do que está falando. Uma vez o rapaz falou assim, nossa, mas a senhora está cobrando um preço fora. Porque a moça me disse, a psicóloga me disse que vai cobrar R$80 para ser assistente técnica. Eu falei, ela não sabe o que é. Se ela vai cobrar R$80, ela não sabe o que é. Porque tem que ler um processo. Você tem que ler tudo, você tem que ver o dia que foi feito o boletim de ocorrência. Qual dia fala que foi feita a acusação? O que estava acontecendo? Qual contexto aquilo surgiu? O que aconteceu? Só para você ler o processo. O processo dessa pessoa tinha 1.100 folhas. Nossa. Eu falei assim, nem para ler 1.100 folhas não daria para ela cobrar os R$80. Ela não sabe o que ela vai fazer. Não a contrate. Você não precisa me contratar, mas não a contrate porque essa pessoa não sabe. A maior parte das pessoas tem dificuldade para ler um livro de 260 páginas, né? Imagina um processo. Bom, a gente vai falar, por falar em livro, daqui a pouco a gente vai falar um pouco do seu livro, né, doutora? Que é maravilhoso o livro. Mas vamos falar um pouco então sobre essa questão, né, de formação. Quero entrar aqui na questão da pós-graduação, né? Como que a sua formação em investigações criminais e psicologia forense
fortalece sua atuação nos tribunais? Eu acho que é fundamental a pós-graduação em investigação criminal. Para mim, a atuação no criminal foi fundamental. Por quê? A gente aprende a trabalhar como uma investigadora. Embora eu não seja a pessoa, mas é psicóloga. Não, não é investigadora. Mas na hora da leitura do processo, então você olhar, caso real que eu trabalhei, horário em que foi feito o boletim de ocorrência, com o horário do protocolo que foi feita o protocolo do judiciário. Essa petição tinha mais de 40 folhas. Estamos falando de São Paulo. Uma pessoa morava no extremo oposto da cidade, do escritório da advogada com o local que seria a casa da mãe. A mãe foi na delegacia fazer o boletim de ocorrência às 13 horas. Aí tem lá o horário que terminou, acho que foi 13h45, que terminou o boletim de ocorrência. Às 14 horas tinha o protocolo lá do lado, naquela petição de 40 folhas. Não dá para falar que a data estava de 15 dias antes. Não dá para a advogada falar assim, eu errei, dei um Ctrl+C, Ctrl+V, ou aproveitei e já tinha aquela data antiga. Porque o protocolo foi feito em 15 minutos. 15 minutos não daria para digitar 40 folhas, contando toda a história do que aconteceu. Não daria tempo sequer daquela pessoa contratar um advogado, ou dela... Imagina, você não anda 2 esquinas em 15 minutos em São Paulo de carro, né? Então, essas coisas é que a gente aprende na pós-graduação de investigação criminal. Muitos casos do FBI, então, assim, aprende a fazer investigação. E trazendo isso para os autos do processo, você começa a olhar data, horário, se era dia de convivência. Ele fez isso, tal dia. Você vai olhar, de 2000... Era um dia de semana, que o pai não pegava, ou a mãe não pegava, ou é uma avó que está acusada, aí a avó estava em Portugal, isso já aconteceu. Mas foi acusada, mas a avó estava em Portugal. Uma medida protetiva que a mulher disse que o cara foi lá e quebrou toda a casa dela. Ele tem cartão de ponto que ele estava trabalhando em Salvador, porque ele é a empresa. Ele tem o cartão de ponto de entrada e de saída, ele ficou uma semana prestando serviço. Então, assim, impossível. Esse tipo de coisas, né, de frases e de olhar o que foi dito ali no boletim de ocorrência, com o que foi dito no termo de depoimento, quando a pessoa vai aditar, vai acrescentar alguma coisa, ela fala outras coisas. Então, tudo isso aprende-se numa pós-graduação de investigação criminal e de psicologia forense aprende bastante coisa, como é que funciona o tribunal, então eu acho que deu bastante base. Não dá para a gente assumir um caso criminal sem estar bem especializado. Não dá. Uma coisa que eu vejo é que a senhora sempre está aí em busca de novos conhecimentos, né? E eu já tive dificuldades, às vezes, para falar com você em algumas situações de projetos que eu te convidei para participar. Não posso nas próximas 4 terças-feiras porque eu vou ter um curso de especialização. Eu queria saber também sobre... Atualmente a senhora está cursando pós em Direito Penal, né? Eu sempre estou cursando alguma coisa. Ou de sábado e domingo, ou durante a semana, ou aulas quinzenais. Eu me matriculo em tudo que eu posso assumir, né? Então, essa pós-graduação queria começar hoje, foi remarcada, vai começar, mas vou fazer a pós-graduação em Direito Penal, que eu acho que vai ser muito importante. Eu trabalho muito com advogados, presto inclusive consultorias para muitos advogados, por essa bagagem que eu tenho aí na pós-graduação em Direito Processual, e muitos anos trabalhando com isso. Então, às vezes não querem falar, o juiz fala assim, não é uma perícia, é só um estudo. Então, auxilio advogados a escreverem as peças, né, e demonstrando, e quero também ter esse conhecimento no direito penal. Estou matriculada em diversos cursos, né, com o Fernando Sauser, que você conhece também, e outros. Eu me matriculo até em cursos de pessoas que pensam diferente de mim, né? Estou matriculada aí num curso de uma pessoa que é favorável à revogação da lei da alienação parental, quero saber como pensa. Então, assim, eu sou uma estudiosa, eu amo estudar. JP, sou filha única.
Então eu sou do tempo que minha mãe comprou uma Barça pra mim, né? Eu lembro da Nossa, Barça. gente, não existia internet, não tinha nada. Eu era ainda muito pequena, mas já sabia ler e eu amava olhar. Eu acho que eu li essa Barça toda, porque eu passava o dia inteiro, né, sozinha, lendo. Eu sempre gostei de ler, de escrever, de frequentar a biblioteca da prefeitura. Assim, sempre estava com o livro na mão. E eu gosto. Então eu não consigo. Eu me sinto culpada se eu não estiver num curso. E a gente aprende, né? Sim. Em todos esses cursos. A grande verdade é que, inclusive, eu também sou assim, né? Eu gosto sempre de estar aprendendo coisas novas com a internet, então. Eu sou viciado em informação, na verdade. Isso é um vício mesmo, uma coisa que por vezes me prejudicou. Eu me lembro que... Eu acho que isso deve vir do meu avô. Meu avô, ele dormia com um motorrádio, assim, ouvindo rádios de notícia, né? Uhum. Então, aquelas rádios que varam à noite falando de notícia de coisas que aconteceram no Brasil. E hoje eu sou assim também. Às vezes eu tô lavando uma louça, tô ouvindo um negócio lá. Tô caminhando, tô ouvindo uma coisa. Então, assim, esse vício em informação... e também em estudo de novas coisas, numa dessa eu caí em estudar neurociências, né? Então tem bastante conteúdo muito legal sobre neurociências aí no YouTube. Até me matriculei numa pós, mas eu achei que tinha mais coisas legais num grupo de um determinado neurocientista aí, que você paga mensal e tem acesso aos conteúdos que ele produz exclusivo. Uma coisa pra gente pensar depois até dos seus conteúdos, viu, doutora? Vamos pensar. Criar uma comunidade aí para as pessoas poderem participar e ter acesso a um conteúdo, a um acesso melhor a você, né, em relação a isso. Mas vamos falar sobre isso depois. E eu vi na neurociências, nesses meus estudos de neurociência, que quando você aprende coisas novas, você diminui muito a possibilidade de ter doenças neurológicas na velhice. Ah, que bom. Dizem que quem aprende um novo idioma, por exemplo, depois dos 40, mais ou menos isso, né? Eu não me lembro exatamente a idade que ele fala. Depois de certa idade, você vai e aprende um novo idioma, porque aprender um novo idioma é uma coisa muito complicada, né? Então, quando você se propõe a aprender um novo idioma, ou aprender a cozinhar, ou aprender qualquer outra coisa, você tem uma dificuldade maior em ter doenças neurológicas, como até o mal de Parkinson, né? Entre outras doenças. Então, desse mal acredito que a gente está afastado, né? Que bom. Mas, doutora, eu vou falar um pouco do seu livro aqui, então, antes da gente finalizar, que eu acho que já deve estar dando. Daqui a pouco o pessoal do estúdio já vem aqui falar com a gente, né? Mas, esse livro aqui da doutora Liliane Santi, o livro Alienação Parental Como Ela É um livro que, inclusive, né, doutora, ele esgotou a primeira tiragem, né? Eu tô com um exemplar aqui que é raro, né? Fizemos 1000 exemplares na própria... Quando a gente foi lançar, né, no pré-venda, os 1000 exemplares já foram no pré-venda. Fizemos mais 2.500... Também, só fiquei com alguns em casa. Vamos ver se a gente faz ele digital, né? Eu tenho o prazer de ter esse livro aqui com dedicatória e tudo pra mim aqui, ó. Ó que legal. Então, assim, a gente vai falar um pouco sobre o livro durante os episódios. Talvez alguns assuntos que nós tenhamos que falar hoje, eles fiquem para outros episódios, mas a gente vai falar, a gente quer contar também com o apoio de vocês e ajuda nos comentários aqui no YouTube pra gente poder, inclusive... trazer dúvidas e questionamentos que vocês têm aí para poder falar um pouco mais, né? Para poder trazer para a doutora Liliane. E a gente quer ter esse canal de intercâmbio com vocês aí que estão assistindo, né, doutora? Isso mesmo. Vamos entrar no outro assunto aqui. Tem mais algumas perguntas e o Douglas já sinalizou aqui que tá legal o assunto. Ele tá querendo aprender também algumas coisas aqui. Ah, que bom. Nós vamos ter um bônus aqui do estúdio, então, de mais alguns minutos. Inclusive, acho que eu vou tomar a liberdade até de pedir mais um cafezinho para ele aqui, Douglas. Depois você pode trazer pra gente aqui, se tiver ainda, né? Não sei. Mas, vamos falar então sobre alienação parental e a psicologia aplicada, doutora. A primeira pergunta que a gente separou aqui é essa, né? Que a senhora é capacitada tanto em alienação parental quanto em o que não é alienação parental. Uhum. Poderia explicar as diferenças entre essas abordagens para quem está assistindo, por favor? Tá. Alienação parental, né, na Lei 12.318, quem quiser procurar, é uma interferência psicológica que um adulto de confiança da criança
faz, né, na formação psicológica dela para que ela comece a repudiar o outro. Então, outro familiar. Não necessariamente precisa ser pai ou mãe. Pode ser um irmão mais velho, pode ser uma avó, pode ser um vô, uma tia. Então, começa a falar inverdades ou às vezes verdades, mas que a criança não deveria saber. Conteúdos em que tiram a livre compreensão da criança daquele genitor. Então, vamos dar um exemplo. Pode ser um pai que bebe. A criança vai perceber com o passar dos anos que aquele pai bebe. Não precisa ficar falando, seu pai bebe, seu pai é um vagabundo, seu pai não trabalha. Ficar o tempo todo fazendo a cabeça da criança. Eu acho que essa é uma expressão boa para que os leigos compreendam. Alienação parental é você fazer a cabeça da criança para que ela comece a desgostar, você começa a desqualificar aquele outro, né? Ou o próprio genitor ou genitora, ou madrasta, ou padrasto, ou avós, alguém daquela linhagem familiar. Sem que tenha aquela pessoa que está ficando afastada, sem que ela tenha cometido alguma coisa de mal contra a criança. Já no que não é. Então, deixa eu dar uns exemplos de alienação parental, né? Do rol exemplificativo da lei. Quando um dos adultos começa a dificultar o contato da criança, começa a obstruir o contato, nega informações médicas, informações escolares relevantes da vida da criança, muda de endereço sem justificativa, faz uma falsa acusação, enfim, coloca empecilhos para que aquela criança conviva com aquela linhagem parental. Isso é alienação. Por quê? Você vai falar assim, mas só de dificultar não está fazendo a cabeça da criança, não é um abuso moral. Como assim? Se torna um abuso moral contra a criança, porque a criança começa a compreender, né, aquele genitor ou aquela genitora de um modo distorcido, pela lente de um adulto, pelo que o adulto quer colocar. Então, por exemplo, dificultar o contato. Tem gente que fala assim para a criança, hoje é o dia do papai vir, só que não é. Vamos se arrumar, acorda, pega a sua mochila, você vai levar o quê? O carrinho ou a boneca? Vamos mostrar roupa nova, não sei o quê. Mas ela sabe que não é o dia. E fala, quando o relógio chegar aqui no 10, tá no horário do papai vir, ou no horário da mamãe vir, no horário de sua avó vir. Só que ela sabe que não é o dia. A criança fica esperando. Aí a pessoa começa a falar o seguinte, acho que esqueceu de você. Também casou com aquela outra lá, ou a outra lá tá esperando um bebê, esqueceu de você, não vai vir, não sei o quê. E a criança começa a ficar angustiada, e fala, posso ligar pro meu pai ou pra minha mãe? Esqueceu você, já é meio-dia. Você ainda quer ligar? Não vai ligar. Se ele esqueceu você também você vai esquecer ele. Só que não é o dia. E quando é na outra semana, a pessoa acorda o filho cedo e fala, como aquele sábado você ficou tão triste que seu pai não veio? Quer ir na praia? Quer ir no Parque da Mônica? Quer ir no zoológico? A mamãe vai te levar. Ou o papai vai te levar. Tem crianças que moram com o pai fez isso. E aí sai com a criança. Quando quem vai conviver com a criança chega, o porteiro fala, saiu. Falaram pra mim que foi pra praia, foram ontem à noite. E aí essa criança não vê de novo. Então, vai passando o tempo com a pessoa fazendo isso e essa criança começa a repudiar, começa a se sentir abandonada e depois começa a ter raiva. Então, isso é alienação. Você não fala que teve a festinha do Dia dos Pais e depois fala, seu pai faltou, não quis vir. Mas tá aqui no Instagram que foi na festa do Dia dos Pais do filho daquela outra lá, que nem é filho dele. Então isso é manipular a cabeça da criança, né? Para que a criança comece a não querer ir
com o outro genitor. Agora, o que não é a autoalienação parental? E que alguns autores, né, como o professor Rolf Madaleno fala, autoalienação parental, que é a alienação autoinfligida. A pessoa fez alguma coisa que esta criança ou esse adolescente não quer mais ir. Por exemplo, a criança não come tal coisa. Sei lá, não come quiabo. Ah, você vai comer. Não, mas eu não gosto. Tem aquela baba, não gosto. Vai comer. Fato real. Abre a boca da criança. Enfia lá dentro. A criança tem ânsia, vomita e o pai faz comer aquele vômito. Você acha que a criança quer voltar na próxima? Ou, fato real, o pai queria falar coisas da criança e a criança sempre tampava o ouvido, não queria ouvir o que o pai tinha para falar da mãe. Aí ele chamou a mãe dele, a avó paterna da criança, e eles amarraram a criança de 7 anos na cadeira, perna e coisa, e amarrou a boca e falou, agora você vai ouvir. E porque sua mãe isso, sua mãe aquilo, sua mãe, seu padrasto, sua mãe, seu padrasto, amarrado. Quando essa criança foi embora, você acha que ela voltou? Faz 5 anos. Não volta. Quem quebra o celular do filho esmagalha com martelo? Filho de adolescente. Pá, 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 pá. E fala, não vou comprar outro. Você acha que a menina de 16 anos vai voltar para casa do pai que martelou o iPhone dela? Não volta. Então, isso não é alienação parental. Isso é autoalienação. A pessoa está cometendo atos que estão afastando. Ato dele próprio. Sabe? Sair, quebrar a bicicleta, partir o skate no meio. Não teve a influência do outro. Foi a própria pessoa que cometeu algo que não foi adequado e que aquele filho começou, aquela filha começou a falar, eu não vou mais na sua casa, você é muito louco, não vou, de jeito nenhum. E aí não vai. Então não adianta depois você culpabilizar, a mãe tá alienando, sendo que você fez o filho comer vômito. Nossa. Né? É criança que faz xixi na cama, daí fala, você vai ter que levar o seu colchão no sol e é um condomínio, também aconteceu. Você vai atravessar que todo o condomínio com o seu colchão com xixi e a criança começa a sofrer bullying no condomínio. Não é alienação parental. Gente, tênis sujo. Tem muita gente que fala assim, eu sofro alienação parental. Aí quando eu pergunto, o que está acontecendo? Ah, meu filho chega com a unha comprida, chega suado, com a mão melada, com a meia suja, com o tênis rasgado, com o zíper da mochila quebrado. Isso pode ser negligência. Isso não é alienação. Então eu pergunto, né? Essa pessoa assim, você tá pedindo a guarda compartilhada, teu filho chegou com a unha comprida? Corte. Seu filho tá suado, vai dar banho. Tá com a franja tampando os olhos, vai lá levar no barbeiro. Tá com a mochila com o zíper quebrado, vai ali no sapateiro, manda arrumar. Isso não é alienação parental. Aí eu falo para a pessoa, a mãe tá impedindo, essa mãe que mandou a criança com a meia suja, ela tá te impedindo de ver a criança? Não. Tá colocando obstáculos? Não. Tá deixando de informar para você coisas de saúde ou de escola? Não. Ela fez uma falsa acusação? Não. Ela mudou para local distante sem motivo? Não. Então você não tá sofrendo alienação parental. Pode ser uma negligência, ou pode ser até a pessoa que não está querendo exercer os cuidados da paternidade ou da maternidade. Porque todos os filhos ficam suados, né? E as unhas crescem. Uhum. Eu fico pensando, né, no que essas crianças sofrem, né? Essas aí que tem uma questão de autoalienação por parte de um dos dois e o pai ou a mãe cometendo esses despauterios aí, né? Ao mesmo tempo que você vê quem está alienando, de uma certa forma, abrindo concessões ali e cedendo coisas para a criança, para tentar comprar a criança, e no fim o dano psicológico que a criança tem no futuro com algumas questões, doutora? Claro, geralmente, né, quem está querendo alienar, limite zero, pode tudo.
Pode ficar até de madrugada com o celular, pode faltar no outro dia. Esses dias o menino repetiu 70% de falta, porque estudava de manhã e ficava no celular. Então, assim, você pode tudo, né? Porque na casa do outro que tem regra, para que a casa do outro se torne uma casa chata. Não pode ver filme inapropriado para a idade. Não pode jogar o videogame violento. Mas na casa de um dos dois pode tudo. Você vai preferir o quê, né? Sem nenhuma dúvida. Eu não teria nem dúvida disso. Mas, doutora, vamos então partir para o encerramento aí do nosso primeiro episódio. Foi muito bom estar aqui com a senhora hoje. Eu acredito que quem está assistindo enriqueceu muito o seu conhecimento. Alguns assuntos ficaram para trás, né? Porque são assuntos importantes e não podem ser tratados, entre aspas, por cima, né? A gente tem que aprofundar. Por isso, essa série de episódios. Eu quero lembrar o seguinte, antes de mais nada, esse episódio, essa sequência é para a gente mostrar a importância da psicóloga jurídica dentro dos processos, dentro do judiciário, e também poder falar sobre a carreira e a trajetória dessa, que é uma importante psicóloga jurídica dentro do Brasil, do nosso país, que tem publicações, que tem as suas formações. A gente vai falar muito mais a fundo sobre isso depois. E eu quero mais uma vez lembrar sobre o livro da doutora Liliane Santi, que é esse aqui, ó. É aqui, Douglas? Aqui, ó. Então, ó. Alienação Parental Como Ela É. Esse livro é maravilhoso. Eu vou publicar algumas resenhas sobre alguns capítulos dele depois nas minhas redes sociais e nas redes sociais da doutora Liliane também. Todas as redes sociais da doutora, algumas coisas que eu vou criar depois para ela, como rede social para artigo. A gente vai ver, não sei se a senhora já tem o LinkedIn. Já tem o LinkedIn, doutora? Tenho o LinkedIn, tenho artigos no Migalhas, no Jus Brasil, né? Tenho o meu site. Maravilha. A gente vai aos poucos colocando mais conteúdos lá. Eu vou auxiliar a doutora nisso, né? Nessa parte aí de marketing, para a gente poder fornecer para vocês não todo o conhecimento dela, mas pelo menos uma parte do conhecimento dela para ajudar. Tá aqui o livro, depois a gente também vai fazer alguns sorteios, e também para quem quiser adquirir o livro nós vamos entregar o caminho para isso. Não sei se tem alguns exemplares para venda, doutora, como que tá isso aí? Eu só tenho 150 exemplares. Vai esgotar rápido. Nós estamos com o seguinte problema, não consegui fazer novamente numa nova tiragem, porque o dono da editora faleceu de Covid e a esposa dele não quis continuar com a editora. Então, fica difícil de fazer uma nova tiragem. Só se a gente fizer no modelo de e-book, né? Que eu acho que vai ser o... Mas, para os 10 primeiros que se inscreverem no canal, nós vamos fazer mandar de presente o livro. Maravilha. Você que se inscrever no canal aqui, então, já manda pra gente aqui nos comentários. Me inscrevi no canal. A gente vai apurar depois os 10 primeiros para poder mandar. A gente vai depois entrar em contato com você para poder mandar. E todas as redes sociais da doutora, tudo que for pertinente a esse episódio, aqui na descrição, beleza? Então, foi um prazer estar aqui com vocês. Doutora, obrigado, e suas considerações finais, por favor. Eu agradeço, né, a entrevista e me comprometo com todos os ouvintes, né? Afinal, esse é o nosso projeto. Nós vamos fazer tantos episódios quanto necessários para a gente esgotar, ou pelo menos tentar esgotar, as funções de uma psicóloga jurídica, né? Então, para os advogados, para as pessoas que são interessadas no tema, para os alunos de psicologia, alunos de direito, porque às vezes também no curso de direito ninguém ouve falar da função do assistente técnico. Então, nós pretendemos, não demos conta da pauta de hoje, não tem problema, a gente vai continuar e vamos fazer tantos quantos forem necessários para que a gente possa realmente esmiuçar as funções. Depois que todas as funções estiverem esclarecidas, nós vamos, talvez, né, JP, vamos ver como é que vai ser, fazer os outros programas para a gente esclarecer outros tópicos, como pacto de lealdade, implantação de falsas memórias e todas as outras coisas que são decorrentes dos litígios de família. Maravilha, então obrigado mais uma vez, doutora. Douglas, Estúdio GTM aqui, muito obrigado pelo atendimento, até uma próxima, tamo junto!